Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu santo, grande e poderoso nome. Queremos apresentar esse tempo diante do Senhor aos Teus santos pés, pedindo que o Teu Espírito traga direção a esta reunião. Senhor, nós clamamos para que a Tua presença possa ser sentida através da Tua palavra ministrada a nós. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui rogando, Senhor, que Teu Espírito Santo abra os Teus céus sobre nós agora. Estamos te pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo venha trazer Tua palavra e imprimi-la na nossa mente. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo, como um rio que flui, Ele possa derramar da Tua água, do lavar da Tua palavra, para nos purificar. Senhor, nos ajuda. Nós te rogamos, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos cobre com o Teu sangue, nos cobre, Senhor, com o Teu manto, com o Teu óleo, tanto nos nossos ouvidos, Senhor, como no nosso próprio coração, para receber de Ti a Tua palavra. Nós te clamamos, Senhor, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, baseada aqui nos capítulos 17 e 18 de 1 Reis. Hoje nós vamos apenas estudar a primeira parte. Eu creio que serão apenas 2 palavras sobre o retorno da glória do Senhor. Baseado na experiência de Elias. Todo o enfoque se encontra no capítulo 18. Mas nós nunca vamos entender o capítulo 18 se nós não compreendermos toda a história ou todo o contexto histórico e também, especialmente, o capítulo 17 de 1 Reis. É muito importante, é fundamental que nós venhamos estudar esses capítulos e compreender um pouco aqui deste fundo histórico. A vida do profeta Elias é algo muito especial, é algo muito importante. Eu creio que de todos os profetas que existem na Bíblia, esse é um profeta singular. A vida dele é uma grande escola. Acredito que nenhum outro profeta possamos aprender tanto de maneira prática, como igreja, como podemos aprender na vida do profeta Elias. Se você estudar o Novo Testamento, você vai ver que esse é o profeta que mais o Novo Testamento, ou os escritores neotestamentários, fazem menção. Um exemplo é você pegar os profetas considerados teologicamente chamados profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Se você estudar o Novo Testamento, você vai encontrar 22 menções ao nome de Isaías, ou à pessoa do profeta Isaías. Se você pegar Ezequiel, nenhuma menção. Daniel, apenas uma menção. Jeremias, se não me falha a memória, 3 menções. Mas se você estudar a vida do profeta Elias no Novo Testamento, são 29 menções. Alguém aqui já parou para estudar sobre ele? Irmãos, não é para nos deixar impressionados? Por que existem tantas referências no Novo Testamento acerca do profeta Elias? A singularidade do ministério dele. Algumas questões na vida e no ministério de Elias são questões únicas. Você não vai encontrar na vida de nenhum outro profeta. Por exemplo, ele surge no cenário da história como que do nada. Ninguém sabe de onde ele veio. A única coisa que nós sabemos é que ele era Elias de Tisbé. Tisbé era uma região perto de Gileade. Gileade ficava ali perto da Galileia, indo para o Hermon. Se você está saindo da Galileia, indo para o Monte Hermon, você vai ver do lado direito uma região chamada Gileade. Então, por aquelas bandas de Gileade, antigamente os eruditos e também os arqueólogos afirmavam que ali estava a região de Tisbé.
Mas ninguém tem muitas informações para falar sobre isso. A única coisa que sabemos é que ele era um tesbita. E quando ele vai embora também, sai do cenário, é de uma maneira muito mística. Vem um carro de Deus e leva ele. Então você vê que esse profeta, ele é singular. Mas Tiago disse que ele era um homem, apesar de tudo isso, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele foi um homem como nós. Ele não era um homem espiritualmente elevado. Ele era um homem com a vida espiritual adequada, um homem que conheceu a palavra de Deus, um homem que conheceu a glória de Deus. Mas ele surge em um momento muito crítico do ponto de vista espiritual da nação de Israel. Se você volta aqui alguns capítulos antes, por favor, aqui por volta de 1 Reis, capítulo 13. Aí você vai ver algumas coisas aconteceram aqui. Deixa eu situar você só para ajudá-los. Se você quiser anotar, muito bom. Eu já enviei para grande parte de vocês aqui, que eu tenho os e-mails, eu já enviei um esboço desta palavra. Então, se você sempre recebe esse material, pode ficar tranquilo que já está na sua caixa. Mas se você quiser copiar para gravar mais, é importante, pelo menos aqui na Bíblia. Então vamos tentar entender isso aqui. A partir do capítulo 13, aqui de 1 Reis, começa aquilo que podemos colocar assim, o contexto histórico do ministério de Elias. Isso é muito importante. Contexto histórico do ministério de Elias. Para você entender o pano de fundo. Porque corremos o risco de estudar a vida de Elias e esquecer detalhes fundamentais. Nós vamos chegar lá no capítulo 18, se o senhor permitir, numa outra oportunidade. Mas nunca vamos entender o capítulo 18 se nós não entendermos isso aqui. Então, veja bem, deixa eu colocar aqui para vocês assim. Sabemos que o reino de Israel havia se dividido. Depois de 120 anos do reinado de Saul, Davi e Salomão. Havia se passado 120 anos de reinado. O reino de Israel estava unido, mas quando Roboão, filho de Salomão, reinou, aqui houve uma divisão. Reino do norte, reino do sul. Os capítulos 11 e 12 de 1 Reis. E quando o reino do norte se dividiu, o primeiro rei foi Jeroboão. Isso está aqui no capítulo 13, versículo 33. Quem é Jeroboão? Começa por aqui. Ele era um rei idólatra. Foi ele que promoveu a idolatria no meio de Israel. Reinou por 22 anos. Era um assassino. Além de ter promovido a idolatria no meio de Israel, começou com ele a idolatria. Ele era também um mau caráter. Ele era um assassino. Aí depois dele, teve um rei chamado de Nadab. Aí no capítulo 14, de 1 Reis, versículo 20, e também capítulo 15, o versículo 25. Esse Nadab foi assassinado por Baasa, que foi seu sucessor. Esse Nadab reinou apenas por 2 anos. Aí depois nós temos o Baasa. Ele reinou durante 24 anos. Já é aqui o terceiro rei, dentro desse fundo histórico, desse contexto histórico, nós estamos colocando. Aí o Baasa reinou durante 24 anos. Era conhecido como um assassino cruel. Preste atenção nisso. Uma das fortes características deste rei é que ele era conhecido como um assassino cruel. Foi ele que matou o Nadab. Os textos, aí está em 1 Reis, capítulo 15, e os versículos 33 e 34. Aí depois desse Baasa, teve um outro rei, foi o Elá. Esse Elá reinou por 2 anos. Ele foi morto numa conspiração promovida por um homem que era o seu servo, chamado Zinri. Esse Zinri fez uma conspiração e matou ele.
Isso está no capítulo 16 de 1 Reis, os versículos 8 e 9. Então agora nós temos um novo rei. Quem é ele? Um assassino, chamado Zinri. Ele era um exterminador frio. Para você ter uma ideia, ele exterminou toda a família do Baasa. Ele matou todos os filhos dele, toda a descendência dele. Ele matou. Isso você vai encontrar aqui em 1 Reis, capítulo 16, os versículos 10 a 18. Mas aconteceu algo com ele. Ele só reinou durante 7 dias. E os 7 dias do seu reinado foram 7 dias de assassinatos. Porém, ele suicidou. Este Zinri suicidou. Aí logo, você vai ter aqui em 1 Reis, capítulo 16, os versículos 23 e 25, o Onri. Se você abrir sua Bíblia, não precisa fazer isso, mas se você ler na sua Bíblia, o versículo 25, do capítulo 16, vai dizer que o Onri fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Ele foi muito pior do que o Jeroboão, do que o Nadab, do que o Baase, do que o Zinri, do que o Elá, do que todos eles. Ele foi o pior que já havia existido até ali. Então imagine quem ele era. Com certeza um assassino frio, um homem cruel, bárbaro. E sabe onde esse homem estava sentado? No trono das 12 tribos de Israel. Você tem que ver isso, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia como ela foi escrita e inspirada por Deus. É um dos momentos mais negros da história do povo de Israel, mas nós não podemos fazer vista grossa, nós temos que ler. Porque se você não lê isso, você não conhece isso, você não conhece o ministério de Elias. Você vai ver muita gente pregando sobre Elias, mas vai pregar por partes. Vai pregar, mas sem fundo histórico, sem embasamento doutrinário. Então está aqui, irmãos. Depois do Onri, vem um outro rei chamado Acabe. Sabe o que significa Acabe em hebraico? Em hebraico significa acabou, terminou. É curioso o nome dele. Findou, terminou. Interessante isso, né? Você vê a soberania de Deus nos mínimos detalhes da história. É como se Deus estivesse dando um basta aqui. Aqui, em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei de Israel. Não teve nem o Onri, foi pior do que ele. Se Onri havia batido todos os recordes de crueldade, de maldade, agora tem um que é pior do que ele. Quem? O Acabe. E o pior, ele casou com uma mulher ímpia, Jezabel, descrita como a pior mulher que existe na Bíblia. Jezabel. Muitas pessoas acham que Jezabel era uma mulher terrível, e às vezes a gente fala assim, porque essas mulheres aí, rebelde, têm um espírito de Jezabel. A gente associa Jezabel à promiscuidade. Mas espiritualmente falando, não, irmãos. Jezabel, ela não é uma antítese, ou me perdoe, ela não é uma figura de promiscuidade. Ela é uma figura maligna que impede o ministério profético. Mexe mais com a gente, não mexe? A coisa é mais sutil, não é? É mais perigosa. O que é Jezabel do ponto de vista espiritual? É uma oposição maligna que se infiltra no meio do povo de Deus para impedir o ministério profético. Então, eu me lembro quando era rapaz, muitas vezes a gente viu os mais velhos olhando as mocinhas, às vezes rebelde, fazendo alguma coisinha, que hoje a gente vê, as pessoas nem tratam isso como problema, dizem ser espírito de Jezabel. Irmãos, vamos olhar as coisas de acordo com a Bíblia. O que é Jezabel? Espiritualmente falando, Jezabel é um espírito maligno que se infiltra no meio do povo de Deus para impedir o ministério profético. O que ela fez? De tão grave assim, você vai ver que ela perseguiu e ela matava os profetas de Deus. Irmãos, Elias não tinha medo de nada, mas chegou um momento que ele temeu até essa mulher. Mas talvez no capítulo 18 a gente veja um pouco o porquê disso. Porque tem muitas coisas que vocês vão ler no capítulo 18 e que vocês
Com absoluta certeza, viram completamente diferente. Talvez vocês vão entender por que que Elias teve que desafiar os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Tem muitas perguntas que tem pessoas que quando estudam a história do capítulo 18, elas fazem. Ora, se naquele tempo não tinha chuva, por que que Elias, quando foi desafiar os profetas de Baal, ele pediu que fosse derramado cântaros d'água sobre o altar? Não tinha água. Onde que eles arrumaram água? Simples demais, irmãos. Se você vai lá no Monte Carmelo, você vai ver que o Monte Carmelo fica próximo do mar Mediterrâneo. É lógico que o povo não tinha água para beber. E também eles não bebiam a água do mar, é claro. Mas Elias mandou com certeza buscar água do Mediterrâneo. Se você faz essa viagem, não é muito distante. Talvez 12 a 15 quilômetros, talvez um pouco menos. Mas foi isso que fez. Então, esse é um detalhe que nós temos que aprender. Por que que você vai ler, muitas vezes no capítulo 18, Elias dizendo assim, vocês vão oferecer o sacrifício, não metam fogo por baixo, não coloque fogo por baixo, porque era assim que os profetas de Baal faziam. Eles enganavam o povo, eles faziam o sacrifício deles com fogo. Aí sabe o que que eles faziam? Eles faziam covas por baixo. Então, quando os profetas estavam lá em cima, se retalhando, pedindo que Baal respondesse com fogo, alguém entrava por debaixo daquelas covas e acendia o fogo, e enganava o povo. Agora imagine aqueles profetas se debatendo, se cortando, clamando por fogo, e de repente surge o fogo daquele sacrifício. O povo ficava enlouquecido. A nação de Israel estava adorando Baal. Agora imagina Elias colocar água, tirou eles do lugar da adoração deles. E não eram só 400 profetas de Baal, eram 400 profetas de Baal e 450 profetas de Astera. Percebe isso? Irmãos, isso é muito interessante, 850 profetas ali se debatendo. E Elias faz o quê? Zomba deles, porque é uma coisa ridícula. Toda divindade fora de Deus é o cúmulo do pináculo do ridículo. Por isso que Elias zombava deles. E sabe o que que Elias fez? Quando ele cortou aqueles animais, ele fez duas coisas que nós vamos aprender no capítulo 18. Você vai ver no capítulo 18, não agora, vocês vão ler isso depois que terminar a reunião. Durante a semana, leia esse capítulo quantas vezes você puder ler. Porque as riquezas que serão extraídas dali são riquezas para nós nunca mais esquecermos. O nosso tema é o retorno da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a sua presença. E eu creio que Deus quer falar a esta igreja e a todos nós sobre o retorno da glória de Deus, o fogo da sua presença. Por que que o fogo na Bíblia fala da presença de Deus? Muitas vezes a gente não entende o que é fogo. A gente sintetiza isso apenas a purificação. Mais do que isso, nós vamos ler uma série de textos onde o fogo é um símbolo da presença de Deus. Então, o fogo é um símbolo da glória de Deus. Vamos ver isso com mais detalhes. Mas, irmãos, à medida que nós entendemos o capítulo 18, vocês vão ver as riquezas estampadas ali. Esse capítulo é impressionante, mas não podemos chegar no capítulo 18, primeiro, sem ter uma visão desses reis, sem ter esse fundo histórico de Jeroboão até Acabe. Se nós não tivermos uma visão do que aconteceu, qual era o cenário espiritual, a nação de Israel estava tomada de uma terrível apostasia. Uma terrível apostasia. A nação estava afundada na apostasia. Os profetas não expressavam o Senhor como devia. Nós vamos conhecer um homem no capítulo 18 chamado Obadias. E você vai ler que Jezabel matava os profetas. E sabe o que Obadias fez? Ele pegou os profetas, 100 profetas, escondeu eles em covas, de 50 em 50, e alimentava eles com pão e água. Tem muita gente que vê isso como coisa positiva. Isso não é coisa positiva, isso é coisa negativa. Porque esses 100 profetas não estavam dispostos a dar vida pelo Senhor, eles preferiram esconder de Jezabel. Mas tinha um
Você vai ler no capítulo 18. Ele vai dizer assim para Obadias: Obadias, diga para Acabe que Elias está aí. Aí no capítulo 18. Vocês vão ver, irmãos, esse capítulo 18 é a coisa mais linda que existe. Diga para Acabe que Elias está aí. É esse tipo de homem que Deus está chamando nesse tempo. Não é quem quer ficar comendo e bebendo escondido dentro de caverna. O preço é alto, irmãos. O preço é muito alto. Se nós não estivermos dispostos a pagar um preço, então é melhor ficar dentro de caverna, comendo, bebendo, vivendo do bom e do melhor. Mas nós não vamos participar do mover da presença de Deus. Tinha um profeta chamado Elias. E sabe onde ele estava? Ele estava sendo procurado. Como se procura um terrível criminoso em nossos dias. Imagine isso. Sabe o que Obadias disse para ele? Não existe reino, não existe nação, não existe casa aonde Acabe não tenha te procurado. Então nós vamos conhecer um pouco aqui agora dele no capítulo 17. Outro capítulo lindo, irmãos. Esse capítulo é uma linda poesia que só o Espírito Santo é capaz de escrever. Vamos ler com cuidado. Então, eu creio que depois dessa visão panorâmica, dá para a gente entender algumas preciosidades aqui. Então vocês entenderam. Primeiro, Elias é o profeta que é mais mencionado no Novo Testamento. 29 vezes. Depois dele vem Isaías. Depois vem Isaías. Então, é singular a vida dele, é singular o ministério dele. Surge repentinamente e também vai embora repentinamente. Agora, vem comigo no capítulo 17. Diz assim: então Elias o tesbita. Então a única informação que a gente tem é essa, um tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão por minha palavra. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: aparte-te daqui, e vai ao oriente, e esconde-te no ribeiro de Querite. Aqui nós vamos ver a primeira parte que eu quero que vocês notem. Irmãos, veja que situação curiosa. Vê se a gente consegue entender a mente de Deus. Se nós conseguimos entender a mente de Deus, nós podemos dizer hoje: entramos no céu. Conseguimos entrar no lugar santíssimo da presença de Deus. Porque é uma coisa impressionante a mente de Deus. Irmãos, vê se você consegue entender isso. A situação era de caos. A situação era de apostasia. Uma quadrilha, um bando de serial killer entra e toma o trono de Israel. Eles governam por 62 anos, 6 décadas. Esses reis ímpios, assassinos, cruéis, tomaram o trono de Israel. A situação era deplorável do ponto de vista espiritual. O declínio moral e espiritual de Israel nunca esteve tão baixo como estava nesse tempo. Aí entra um homem chamado Acabe, ou acabou, ou terminou. O nome dele sugere que Deus estava dando um basta. Era um governo de saias. Ele casou com a filha de um rei sidônio, uma mulher perversa. Ela oficializou a idolatria como culto em Israel. Agora você pensa, Deus vai agir. Então o que você vê? Deus enviando o seu profeta, enviando Elias. Ele surge repentinamente, como colocando o dedo em riste e diz assim para Acabe: não vai chover enquanto eu não der a minha palavra. Acabou. Essa festa maligna, satânica, acabou. Israel está debaixo do juízo de Deus. Então, como se ele estivesse decretando isso, irmãos. De fato estava. Agora percebe, irmãos, o que Deus vai fazer? Aí Deus diz assim para ele: olha aí, Deus diz assim: aparta-te daqui. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sai de cena. Será que você faria isso? Você tem um grande problema para resolver. Aí quando você começa a resolver o problema, você não resolve o problema. Parece que você resolveu o problema, você criou mais problema, e a pessoa que você havia enviado para resolver o problema, você tira ela de lado, e você vai tratar com ela. Não é curioso isso, irmãos? Deixa eu colocar alguns pontos aqui, pelo menos 2 importantes. Veja o versículo 1.
aqui do capítulo 17. Então Elias, o tesbita. Irmãos, ele é apresentado aqui como Elias, o tesbita. Agora, observe o versículo 24 desse mesmo capítulo 17. Então a mulher disse a Elias: agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Estão vendo aí? Meus irmãos e irmãs, que coisa linda nós temos aqui. Talvez você não perceba muita coisa aqui, mas olhe, nesse capítulo 17, ele entra como Elias de Tisbé, mas quando termina o capítulo, ele é conhecido como homem de Deus. Aqui tem dois lugares que nós podemos chamar a escola de Deus. O primeiro lugar é Querite, e o segundo lugar é Sarepta. O primeiro lugar é Querite. O que significa Querite? Cortar na medida certa. E o que significa Sarepta? Cadinho. Sabe como é que se purifica a prata? É no cadinho. É sugestivo, não é? Então Deus passou Elias em dois lugares. Primeiro, em Querite. Querite, Deus estava cortando ele, tratando com ele, colocando ele na medida certa. E depois, Deus leva ele para Sarepta. Ali Deus estava trabalhando de maneira mais profunda no caráter dele. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso, algo muito especial. Porque eu creio que nenhum de nós iríamos concordar com Deus. Eu creio que nós poderíamos dizer: Senhor, esta é a hora. A palavra do teu juízo está prevalecendo sobre a terra, mas Deus, ele só pode avançar no seu juízo sobre esse mundo se ele encontrar o homem segundo o seu coração. Irmão, sabe por que muitas coisas Deus não está fazendo nessa terra? E ele quer fazer, não só no mundo, mas também na igreja. É porque ele não tem encontrado a igreja segundo este padrão, uma igreja cortada na medida certa. Deus não tem encontrado este homem corporativo, porque é isso que Deus busca, ter um homem corporativo. A igreja é um homem segundo o coração de Deus, ela é o novo homem de uma nova criação. É isso que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 24, e também em Colossenses. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Por isso que é importante os momentos de tribulações, as lutas que nós temos que passar, porque faz parte da escola de Deus na nossa vida. É muito interessante que existam muitos cultos, que o objetivo deles é aliviar os irmãos dos seus problemas. Cultos de libertação, já ouviram falar disso? Aí todo mundo vai com a sua mala de problema para o culto de libertação. Ainda são encorajados a jejuar, isso quando não são encorajados a fazer campanha. E o pior é aqueles que têm que ainda ofertar durante toda a campanha um determinado valor para que o problema seja retirado. Irmão, será que o problema não é um querite na nossa vida? Será que as tribulações não são meios que Deus usa para concluir, para avançar na obra em cada um de nós? Imagine, irmãos, se nós vivêssemos num mundo de bajulação espiritual. Paulo diz assim, capítulo 12, 2 Coríntios, quando ele fala do espinho na carne. Eu já vi tanta gente falar sobre o espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que ele tinha problema de visão. Outros dizem que ele tinha uma doença. Irmãos, eu não sei como que as pessoas gostam de ficar criando tolices na Bíblia. Existem princípios para a leitura da Bíblia. O contexto é sempre um bom princípio quando você quiser saber alguma coisa. Se você for começar a ler o contexto do capítulo 12, é bom você começar desde o capítulo 10. Você vai ver como Paulo fala dos falsos obreiros, dos falsos irmãos, dos superapóstolos, como ele diz, daqueles que estavam usando da autoridade que Deus lhes havia confiado, para que eles pudessem denegrir o ministério de Paulo, a vida de Paulo. Então Paulo vai fazer uma menção disso no capítulo 10. No capítulo 11, ele vai detalhar os sofrimentos que ele passou, os naufrágios que ele sofreu, tudo que ele passou através do trabalho de Deus, movendo céus e terra, para poder fustigá-lo, para poder quebrantá-lo. Então ele vai dizer dos apedrejamentos,
ele foi fustigado com vara. Certa feita, lá em Tessalônica, ele foi apedrejado e foi dado como morto. Então, ele vai relatar todos os sofrimentos. Ele vai falar também dos sofrimentos entre os irmãos. Então, quando ele termina de falar o capítulo 11, o capítulo 10, se lembre, ele vai falar do sofrimento dos relacionamentos. Capítulo 10, sofrimento por meio dos relacionamentos, a tribulação no meio de relacionamentos, os falsos obreiros, os falsos irmãos, as difamações, as calúnias. No capítulo 12, ele vai falar dos sofrimentos, das perseguições, dos açoites, dos naufrágios, dos apedrejamentos. Esse é o capítulo 11. Aí quando ele chega no capítulo 12, ele diz assim: conheço um homem em Cristo, que foi até o terceiro céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. Aí depois você vai perceber que ele está falando dele. Aí ele vai dizer que Deus colocou nele um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações que Deus lhe havia dado. Interessante isso, não é, irmãos? Deus colocou na vida de Paulo um espinho na carne. Então, o que é o espinho na carne de Paulo? Só você olhar o capítulo 10 e 11. Imagine como que alguém poderia viver tal dimensão espiritual de revelação e ao mesmo tempo ser tão fustigado. Às vezes não ter força para orar e dizer: Senhor, evita que essas pedradas caiam sobre a minha cabeça. Às vezes ele tem que sofrer fustigamento com varas, prisões injustas, julgamentos injustos, açoites injustos, como ele sofreu lá em Filipos. Veja a vida desse homem. Como alguém poderia viver nos mais altos céus e ser tão discriminado, tão desprezado, sofrer tanto aqui nessa terra, com tantos açoites? Como é possível isso, irmãos? Esse é o espinho na carne dele. Não tem espinho pior, irmãos. Melhor uma doença. Se Paulo fosse um homem que tivesse problema de visão, se Paulo fosse um homem que tivesse uma doença, ele talvez não fosse tão quebrantado. Mas o Senhor colocou algo que esmagava ele. Sabe o que esmagava? Isto. O problema entre os irmãos, os falsos irmãos, como ele chamava muitas vezes a falsa circuncisão, os falsos irmãos, as injustiças, os apedrejamentos, as resistências. Isso era difícil para ele. Era uma luta dentro de Paulo. Como ele poderia experimentar tanto do céu na terra, e aqui na terra ele poderia experimentar tanto do inferno. Pensa, irmãos. Este era o espinho na carne de Paulo. Mas ele cresceu, ele amadureceu. Amadureceu tanto, e quando ele escreve, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8 e 9, ele vai dar a nós algo tão especial. Ele diz assim, que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está vendo aí? Este é Paulo, irmãos. Alguém que aprendeu a compreender o lugar do sofrimento na sua vida. É fácil, irmãos? Não é. Não é. Se alguém aqui disser para mim que já aprendeu, eu quero te falar que isso é soberba. Sabe quando foi que Paulo disse aprendi? Você vai ler essa palavra, aprendi. Onde ele vai usar essa palavra, aprendi? Filipenses. Sabe quando? Quando ele estava na prisão em Roma. Aí ele disse, aprendi. Por quê? Porque se concordarmos que Paulo não foi libertado, que a partir daquela prisão de Roma, porque alguns dizem que ele foi libertado e foi quando ele pregou o evangelho até a Espanha. Depois ele foi preso, depois executado. Mas, grande parte dos estudiosos acreditam que não, que aqui está a parte final dele, da história dele. Depois disso aí ele só vai escrever as epístolas a Timóteo, especialmente a segunda carta, e ali ele vai ser executado. Então significa que Paulo não teve outra saída, dali ele foi executado. E foi aí, irmãos, que ele disse, aprendi. Nós temos que aprender muito, irmãos. O lugar das privações, das provações, das tribulações, isso tem que nos tornar adoradores e não murmuradores. Então Elias,
No momento que você pensa que esse homem vai colocar o machado no pé da raiz, vai expor toda a iniquidade daquele trono corrupto, imundo. Não. Deus deixa Israel, Deus deixa Acabe, Deus deixa Jezabel e Deus vai tratar com Elias. Quem entende isso? Se você olhar, quem menos está precisando de tratamento ali é Elias. Elias não está precisando de tratamento, ao meu ver. Mas Deus vê o que ninguém vê. Porque muitas vezes nós olhamos o irmão e achamos que ele é muito espiritual. É como a gente olha Pedro, Tiago e João. Jesus anda nos lugares mais elevados com Pedro, Tiago e João. Jesus tinha aqueles como os mais íntimos. É assim que a gente vê. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. Mas quando você estuda a história desses apóstolos, você vai ver que eles não eram os mais espirituais, eles eram os mais fracos. Ou você conhece algum dos discípulos de Jesus que falou para Jesus assim: Senhor, coloca fogo nesse povo aqui, ó. Mandou destruir uma aldeia de samaritanos. Sabe quem foi? João. Qual dos discípulos chegou para Jesus e disse: Mestre, lá no teu reino, prepara uma cadeira para mim, do teu lado, e a outra do outro lado, para o meu irmão Joãozinho. Quem foi que falou isso? Tiago. E Pedro, não vou nem falar nada dele, que você já conhece. Quando você estuda a história desses três, você vai ficar assustado. Eles não eram os mais espirituais, eles eram os mais fracos. Então, irmãos, pense nisso. A maneira como nós vemos espiritualidade não é a maneira como Deus vê. Então, por favor, Deus, ele está tratando com Elias. Deus leva Elias para Querite. E Elias ficou um tempo ali em Querite. Depois de passar um tempo em Querite, aí Deus fala para ele assim: sai daí e vai para Sarepta. E lá tem uma viúva que eu ordenei que ela cuidasse de você. Você sabe quantos quilômetros tinha de Querite a Sarepta? 150 quilômetros. Olha as coisas de Deus, irmãos. Se você for caminhar na mente do Senhor, você não vai entender. Porque é difícil, irmãos. É difícil andar com Deus. Por isso que é melhor você convidar Ele para andar com você, e não você para andar com Ele. Porque se for para nós andar com Ele, a gente desiste na primeira curva. Mas quando Ele anda conosco, Ele não desiste de nós. Amém? Ele não desiste. E às vezes você acha que Ele está andando devagar com você. É porque Ele tem pressa. Então não tente apressar Deus. Deixa que Ele faça no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Ele sabe que tem que ser feito. Então Deus pega Elias, tira lá de Querite e leva para Sarepta. E o pior, que ele teve que andar em descampado. Ele era o homem mais perseguido. Ou, o homem mais procurado era Elias. O homem mais procurado no mundo naquele tempo era Elias. Obadias disse: não teve casa, não teve cidade, não teve reino que Acabe não mandasse procurar. E você está aqui agora na minha frente dizendo: vai lá para Elias e disse para Acabe e disse que Elias está aqui. O Obadias não teve coragem. Irmãos, que coisa interessante é isso. Aí o Senhor diz: agora vai lá para Sarepta. Tem uma viúva lá. Imagine, irmãos, ele agora, céu aberto, sai. Interessante isso. Ele era o homem mais procurado. Era o homem que o imperador odiava. Não importa, irmãos. Não importa se o império das trevas tem ódio de você. Não importa se Satanás quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Não importa qual é a sentença que o inferno tem ao nosso respeito. Importa se nós estamos no centro da vontade de Deus. Nosso lugar seguro não é estar fora das acusações de Satanás. Nosso lugar seguro não é se não existe nenhum dardo contra nós. Nosso lugar seguro, irmãos, não é covas. Sabe qual é o nosso lugar seguro? A vontade de Deus. Não importa se você incomoda o inferno, não importa se Satanás está rangendo os dentes contra você, não importa, importa se você está no centro da vontade de Deus. Irmãos, olha aí, esse mundo pertence, espiritualmente falando, ele está onde? Ele está no maligno, ele está enterrado no maligno. Satanás tem um governo de principados, de potestades, de dominadores e de hostes espirituais da maldade. E eu tenho uma notícia triste para te dar. Por um lado, é claro, Satanás quer te destruir. Satanás quer destruir a mim, quer destruir você. Ele tem um plano todos os dias para nos destruir, porque nós estamos no território dele. Mas sabe qual é a maior frustração dele? É que ele não tem poder de nos destruir.
Você sabia disso? Ele não tem. Satanás é um homem que sofre de uma síndrome da frustração contínua. Irmão, Satanás, a situação dele é tão séria que se juntasse todos os psicólogos do mundo, não daria jeito no problema interior dele. Ele é um frustrado, porque ele está dentro do território dele, e existem algumas pessoas aqui que ainda vão esmagar a cabeça dele, ele não tem poder de destruí-las. E quando ele pode fazer alguma coisa, é porque Deus permite, e Deus permite de maneira limitada, porque nós estamos na vontade de Deus. Aí depois você vai ver que até para fazer alguma coisa que ele ache bom, que esteja fazendo contra nós, isso ainda vai redundar em glória para Deus, não em glória para ele. Graças ao Senhor por isso. Então aqui vai o Elias para Sarepta. Vamos ler os textos aqui, porque é tão interessante, irmãos. Diz assim, versículo 9. Vamos ler a partir do 8. Veio depois a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te. 1 Reis 17, 8 e 9. Levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, e mora ali. E eis que dei ordem. Imagine, irmãos, o Senhor já tinha dado ordem para uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, eis que uma mulher viúva estava ali recolhendo lenha. Ele a chamou e lhe disse, rogo-te que me traga um pouco de água, em uma vasilha para que beba. Indo ela para trazê-la, tornou a chamá-la e lhe disse, rogo-te que me tragas também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu, vive o Senhor, teu Deus, que não tenho pão cozido, somente um punhado de farinha, tenho num pote, um pouco de azeite numa vasilha. E agora recolhi os gravetos para entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Que recepção, irmãos. Que recepção Elias tem. Mas Elias não era um homem que olhava as circunstâncias. Elias era um homem que olhava a palavra de Deus. Para Elias, a circunstância estava debaixo da palavra de Deus, e não acima dela. É lindo isso, né, irmãos? É lindo isso. Isso tem que alimentar o nosso coração. Eu e você precisamos disso, irmãos. Porque existe um momento que nós fracassamos na nossa fé. Existem momentos que nós falhamos na nossa fé. Muitos momentos virão e nós falharemos na nossa fé. Aí vem o Espírito Santo e traz uma palavra como essa. Aleluias por isso, né, irmãos? Graças ao Senhor. Aqui está síndrome da melancolia da primeira impressão. Já teve isso? Síndrome da melancolia da primeira impressão. Não sei se você já passou por isso. Você está numa viagem para chegar em algum lugar e quando você chega não é tudo aquilo que te disseram. Irmãos, eu já passei por muitas situações assim. Muitas situações. Em muitos lugares que eu cheguei, irmãos, e queria ir embora no mesmo instante. Você já passou por uma situação assim? De chegar e pensar, meu Deus, eu quero ir embora agora. A primeira impressão te derrotou, a primeira impressão te desanimou. Agora você vai ver que o Elias não se deixou levar por isso. Quando ele chega, Deus disse assim, você vai encontrar em Sarepta uma viúva e eu ordenei que ela te sustente. Então, talvez, se fosse um de nós aqui, eu falo mais de mim, eu penso assim, eu ia chegar em Sarepta e estava uma viúva lá, com muitas posses, com uma comitiva para me receber, porque Deus já tinha ordenado ela e dizer assim, Elias, sou eu mesmo. Não, ela nem sabia de nada. Ela estava com a única expectativa que ela tinha, é que aquela seria a sua última refeição. O estado era de calamidade. Todo Israel estava debaixo do juízo de Deus. Pense nisso. Ela estava procurando gravetos. Mas quando Elias falou com ela, traga-me um pouco d'água. Aquela mulher, ela obedeceu. Eu não sei te explicar porque ela obedeceu, mas ela obedeceu, porque o Espírito de Deus também está nela, porque quando ela volta para Elias, ela disse, vive o Senhor. Ela sabia que Deus estava vivo no seu trono. Não importava quem estava no trono de Israel, importava quem está no trono da glória. Então veja isso, irmãos. Quando ela partiu, Elias disse, não, espere um pouco.
traga também para mim um pedaço de pão. Ele estava com muita fome, 150 quilômetros de viagem, não é pouca coisa, irmãos, a pé. Agora, aquela mulher disse para ele que ela estava apanhando o último graveto para tomar o pouquinho de farinha que ela tinha e fazer aquela última refeição para ela e para seu filho. Irmãos, como que você vai entender Deus? Olha como são as escolas do Senhor. É tudo na contramão do que a gente pensa. Os caminhos de Deus são completamente diferentes dos nossos. Eu creio que se eu e você fôssemos tratar com Elias, nós trataríamos da maneira completamente diferente. Nós teríamos feito o caminho inverso. Mas Deus não. Deus vai pelo caminho mais difícil, porque Ele é o Deus do impossível, irmãos. Ele vai aonde ninguém vai, Ele faz o que ninguém faz, porque Ele sabe que tem que ser assim, porque a nossa carne, ela se acomoda com tudo que é bom. Nossa carne gosta de massagem, nosso ego gosta de ser massageado, de ser adorado. Nós queremos é ser glorificados, nós queremos ser exaltados, mas Deus não. Deus trata com Elias, Deus vai ganhando esse homem, Deus vai moendo ele, Deus vai quebrando ele. Deus não deixa Elias andar em seus próprios caminhos, Deus vai atraindo ele de maneira que nós não conseguimos compreender. Temos que ter a mente do Senhor para ler esse capítulo e entender a mente de Deus. Então Deus faz isso, irmãos. Agora, deixa eu falar algo para vocês. Para onde mesmo que Deus mandou Elias? Sarepta. O que significa Sarepta? Olha, irmãos, que coisa linda. Não foi homem que escreveu a Bíblia. O Espírito Santo usou homens para que ele mesmo escrevesse a Bíblia. Cadinho. O que é cadinho, irmãos? Olhe bem, deixa eu colocar 2 textos para vocês. Queria que vocês colocassem esses textos aqui ao lado do nome Sarepta, para você nunca mais esquecer. Salmo 66, versículo 10. Diz assim: porque tu nos provastes, ó Deus, e nos refinaste, como se afina a prata. Lindo esse texto. Um outro texto que você pode ler também, Malaquias, capítulo 3 e o versículo 3. E se sentará para refinar e purificar a prata, porque purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então, irmãos, irmãs, estes 2 textos, eles nos são dados pelo Espírito Santo para ilustrar o sentido de Sarepta. Então, Sarepta vem dessa palavra cadinho ou acrisolar. Acrisolar. Sabemos que a prata é um metal nobre. Mas para que ela ganhe beleza, para que ela ganhe um valor, um determinado valor, ela precisa ser acrisolada. Se você observar, irmãos, como é feito esse processo, você vai ficar impressionado. O que significa Sarepta? Então, por favor, olhe bem, acrisolar, cadinho, guarde essas palavras, guarde esses nomes. Como que se purifica a prata? Então, aquele artífice, ele coloca a prata bruta, ele coloca ela dentro do cadinho, e ali ele coloca o fogo e aumenta a pressão, e aumentando a pressão do fogo, aquela prata ela vai derretendo, e ele vai trabalhando ela, ele tem que ir burilando ela, tirando todas as suas impurezas, ele não pode, escute bem, ele não pode nesse processo deixar a prata, não pode, ele não pode colocar a prata ali e lavar umas vasilhas, ele tem que permanecer sempre com o olhar na prata, porque se ele descuidar, e a intensidade do fogo aumentar, aquela prata pode se perder. Então ele mantém o fogo numa medida certa, e ele vai limpando, ele vai tirando todas as impurezas dela, e vai chegar um momento que ele vai perceber que ela está pura, que ela está no ponto exato de ser trabalhada, de extrair sua beleza. Sabe quando? À medida que ele vai olhando para dentro dela, aí ele percebe que ela começa a refletir a imagem dele como um espelho. Olhe bem, irmãos. Olhe bem. Então ele olha para a prata, naquela alta temperatura,
aquele trabalho cansativo, perseverante. Não é um trabalho fácil, irmãos, mas naquele trabalho perseverante, ele está olhando. Aí chega em determinado momento que ele olha para aquela prata e ele vê a sua imagem refletida nela. É isso que significa sarepta, cadinho. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está nos levando por meio de provas, de lutas, até que Cristo seja formado em nós. Lembra de Paulo? Gálatas 4,19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Isso é sarepta, irmãos. Aí você vai ver aqui, que o Senhor, Ele diz para Elias, vai para Sarepta. Aí ele chega em Sarepta. Ele chega no lugar onde ele vai ser acrisolado. Ele vai experimentar o fogo do cadinho, a temperatura no cadinho, onde Deus vai colocar ele numa prova mais dura. Um homem aqui está sendo odiado pelo imperador, mas Deus tem uma grande obra para fazer por meio da vida dele. Meus irmãos e irmãs, eu quero que você medite nessa primeira palavra, porque até aqui eu creio que tudo ficou claro para nós. O que o Senhor está falando é algo muito especial. O que o Senhor está fazendo com a nossa vida é algo muito especial. Veja o que o Senhor nos trouxe para essa geração, o Senhor nos trouxe para esse tempo. O Senhor tem um propósito muito grande com esta igreja, com a sua igreja nesse tempo. Irmãos, escute isto. Este contexto histórico de Israel reflete aquilo que a igreja e o mundo é hoje. O mundo de maldade, o mundo de impiedade, o mundo de depravação. O Senhor diz nos dias de Noé, lembra? Os dias de Noé. Então, a primeira característica que nós vamos encontrar nos dias de Noé, que era um dia de maldade, um dia onde os homens eram maus, onde os homens entristeciam o Espírito de Deus, uma geração corrupta, uma geração que vivia para si mesma, era a geração de Caim. Por isso que a geração de Caim não foi contada, os descendentes de Caim não têm anos de vida contabilizados. Pense nisto. Você vai ver também que aqui está uma geração perdida, porém havia um mover de Deus. Aí você vai encontrar um homem chamado Enos. Diz que a partir de então, os homens começaram a proclamar, a invocar, a exaltar o nome de Deus. Aí nós vamos encontrar um outro homem, quem é? Enoque. Um homem que andou com Deus. Irmãos, isso é tão lindo, mas é tão linda essa palavra andou. Quando você estuda a palavra andou na Bíblia, baseada aqui na história de Enoque, você vai encontrar que esta palavra, a primeira ocorrência dela, está lá em Gênesis capítulo 3, quando diz que a voz de Deus andava pelo jardim. E naquele dia que a voz de Deus andava pelo jardim, Deus disse: Adão, aonde está? Mas Adão não estava lá. Adão se escondeu. Sabe o que dá a entender? Que Deus estava andando sozinho. Porque agora o homem que andava com Deus havia pecado. Aí você não encontra mais essa palavra. Mas quando você abre a Bíblia no capítulo 5 do livro de Gênesis, você vai encontrar novamente essa palavra. Enoque foi o homem que andou com Deus. Desde que Adão caiu, é como se Deus não tivesse ninguém para andar com ele aqui nessa terra. Agora Deus encontrou um homem para andar com ele. Quem é esse homem? Enoque. Deus andou com esse homem andava com Deus. Aí diz assim que Enoque já não era. Ele chegou ao fim dele mesmo, e Deus para si o tomou. Figura da igreja que vai ser levada pelo Senhor. Então, irmãos, é uma igreja que tem que andar com o Senhor. Aqui nós temos, por um lado, a figura do mundo, os dias de Noé. Mas também, nesses dias, o Senhor tem uma geração. O Senhor tem um remanescente fiel. Aonde está esse remanescente? Será que está escondido como aqueles 100 profetas? Comendo pão e bebendo água, escondidos? Imagina, irmãos, enquanto aqueles profetas comiam pão e água, o mundo estava sendo destruído. Não tinha pão e nem tinha água. Escute, irmãos, não tinha pão e não tinha água. Aqueles 3 anos e 6 meses de seca trouxe uma profunda crise em Israel, escassez de pão. Encontramos aqui uma viúva que não tem pão, o último pão ela ia comer. Mas Obadias escondeu os profetas de Jezabel, porque eles não queriam morrer, mas eles queriam comer. Não é verdade?
Eles eram profetas, mas não tinham mensagem. Mas eles tinham lugar para comer e beber. Que figura, hein, irmãos? Os profetas da caverna. O que os profetas fazem na caverna? Comem e bebem. E o que mais? Nada. Comem e bebem, escondidos. Irmãos, eu sei que o preço é alto se você tiver que sair. Eu sei que o preço é muito alto. Mas se você tiver de sair, saia. Coloque a cara para fora e diga: eu estou aqui. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. Mas eu vou proclamar a palavra do Senhor nesse tempo. Ou você não acredita, irmãos? Você não acredita que o Senhor vai vir? Irmãos, eu creio que grande parte da igreja não acredita que o Senhor vai vir. Eles têm uma filosofia que era conhecida antigamente como a filosofia dos epicureus. A filosofia era simples: comamos e bebamos que amanhã morreremos. As pessoas vão vivendo do jeito que dá. Porque no fundo, elas não estão preocupadas com nada. Isso era uma filosofia antiga. Falam de fé, falam de Deus, mas não creem em Deus. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não somos. Deus disse assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Primeiro andar na presença dele, depois ser perfeito. A palavra perfeito na Bíblia sempre é sinônimo de maturidade. Não é vida sem pecado, é vida madura. Você vai continuar com todas as deficiências, lutas, fraquezas, mas não é porque você é você que Deus não vai te usar. Deus vai te usar porque Deus é Deus. Ele pega vasos frágeis como eu e você para usar. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Lembra a pergunta que foi feita para o Jonas? Há poucos dias nosso irmão ministrou aqui. Que ocupação é a tua? Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas ele não foi para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Tarsis era como se fosse a Suíça, um paraíso. Os ninivitas eram um povo conhecido pela sua corrupção e depravação, mas Deus fez uma grande obra. Imagine, irmãos, que quando Deus despertou Jonas, lá no porão daquele navio, todo o navio converteu. Veja como que termina a história daquele navio, em um grande culto a Deus. Isso que Jonas tinha que entender: ele era a luz de Deus. Ele era consagrado a Deus. Como Sansão. Você sabe o que significa Sansão? Aquele que brilha como o sol. Luz de Deus. Porque, irmãos, nós temos uma consagração. Nós somos um povo separado. Não tente ser como o mundo. Não tente amar o que o mundo ama. Não tente andar como o mundo anda. Porque você não é do mundo. Você tem um caráter celestial. Seu coração tem que estar nos céus. Mesmo que tenhamos que caminhar nessa terra ainda, nosso coração tem que estar nos céus. Nós temos uma vida consagrada. Nós somos a luz de Deus. Mas se nós perdermos o significado da nossa consagração, a luz se apaga. Como Davi, quando matou Urias. Sabe o que significa Urias? Luz de Deus. Sansão, aquele que brilha como o sol. Urias, luz de Deus. Quando Davi matou Urias, ele matou a luz de Deus na vida dele. Irmãos, quando foi isso? Quando ele perdeu a sua consagração. Nós temos uma consagração, nós temos uma vocação e nós temos um chamamento. Consagração, vocação e chamamento. Não pense que você não tem nada para fazer, você tem muito para fazer. Então se desperte, se levante, pergunte ao Senhor: Senhor, qual é a minha ocupação? Qual é o meu chamado? Esse mundo está aí, caminhando a passos largos, para a destruição, para a ruína, para o juízo de Deus. E a igreja está calada, a igreja está aí, fria, a glória do Senhor está indo embora, ou já foi embora, o candeeiro já foi tirado. E o que você vê de evangelho? O que você vê de evangélico? O que você tem visto? De maneira geral, às vezes não se vê nada, irmão, só vê título e rótulos. Não amamos a palavra, não amamos a oração, não amamos a verdadeira comunhão, gostamos de amizade social, gostamos de comunhão por conveniência, gostamos de comunhão por causa do que gostamos, por causa de afinidade. A comunhão que nós temos com as pessoas é por afinidade, a comunhão que nós temos com as pessoas é por conveniência, a comunhão que nós temos com as pessoas é por causa de relação social.
Irmãos, vamos batalhar por essa comunhão, vamos preservar a comunhão, não é nossa, a comunhão é do Espírito. Então a igreja tem que se posicionar. O assunto do capítulo 18, que é o assunto que nós vamos estudar, é retorno da glória de Deus, a presença de Deus. Podemos continuar tendo uma reunião de domingo maravilhosa. Podemos continuar partindo pão, adorando o Senhor. Mas, irmãos, não é só isso. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais do que isso. Deus quer muito mais do que tudo isso. Deus quer ir muito mais além do que Ele tem chegado até aqui nas nossas vidas. Na minha e na tua vida. Então Deus tem que encontrar pessoas com o coração como o coração de Elias. Pessoas que verdadeiramente estão dispostas a obedecer a Deus. Porque se nós queremos a fidelidade de Deus, primeiro nós temos que caminhar o caminho da obediência. Nunca vamos desfrutar da fidelidade de Deus se não encontrarmos o caminho da obediência. Nós temos que parar de pensar em sermos uma igreja domesticada segundo o nosso próprio padrão ou segundo o próprio padrão do mundo. Nós temos que pensar na igreja segundo o padrão de Deus. Aí que Elias entra, a história de Elias entra. Aí que nós vemos o lugar de Querite, o lugar de Sarepta na nossa vida, irmãos. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, nos conduza por esses caminhos estreitos, nos conduza por essa porta estreita, nos conduza, Senhor, pelo teu mover, porque o final de tudo isso, sabe o que vai ser, irmãos? O retorno da glória do Senhor para a sua casa, o retorno da glória do Senhor para o seu santo templo, para a sua igreja, que é o seu povo. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, irmãos. O Senhor nos permitindo, nós vamos entrar agora no capítulo 18, estudar esse capítulo magnífico. Então, tudo isso aqui serve apenas como a parte introdutória para a gente entender mais o ministério de Elias e o assunto da glória de Deus.